Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Hoje eu tenho a satisfação de receber o Henrique Marques aqui no Papo Ligeiro, formado em veterinária, educação física, palestrante espírita e um dos fundadores do grupo Amigos Contra a Fome. Henrique, tudo bem com você? Grato pelo convite, Nilson. Saudar o pessoal aí que está nos assistindo. É um prazer muito grande a gente poder ter oportunidade, né, de poder conversar sobre assuntos importantes aí que vão beneficiar não só a sociedade, mas também dentro dos nossos próprios centros coletivos, dentro da nossa rotina, dentro do nosso cotidiano, com aquelas pessoas que nós convivemos. Prazer muito grande. Obrigado. Pessoal, só antes de começar a entrevista, peço que se inscrevam no canal no YouTube Papo Ligeiro. Henrique, a gente sabe, quando a gente fala em empreender, muitas das vezes a gente pensa no empreendedor como um cara que quer ganhar dinheiro, né? Vai montar uma empresa, vai lucrar com aquilo. Mas tem um empreendedor social, né? A ONG Amigos Contra a Fome é um exemplo disso. Como é que começou a ONG? Quem que foi um dos idealizadores? Qual que foi o início da ONG Amigos Contra a Fome? Bom, antes de falar do início do Amigos Contra a Fome, é necessário, assim, contar algumas coisas particulares da minha vida, e se você me permite, porque esses acontecimentos que vão gerar os efeitos, as consequências aí da criação do grupo. Eu tinha uns 23, 24 anos, passava por um processo um tanto quanto delicado na minha vida, não me faltava nada, mas eu sentia falta de tudo. Ou eu tinha tudo e sentia que eu não tinha nada. Senti um vazio muito grande, já estava trabalhando, tinha formado em veterinária, mas ainda me sentia necessidade de fazer algo a mais, como se uma espécie de uma crise existencial mesmo. Certo. E ficava me perguntando sobre essas questões, o que eu poderia fazer. Certa vez, eu e minha mãe conhecemos uma família que estava precisando de um auxílio, a gente deu essa ajuda e eu me senti muito bem com aquilo. Inclusive, vários estudos apontam que hoje o que tem mais causado essa ansiedade, esses transtornos das pessoas, o que chamam hoje de depressão, tristeza, são três fatores: ociosidade, saciedade e falta de fé. Ociosidade, você não fazer nada de útil pela sociedade. Saciedade, você ter tudo e não precisar fazer nada. E falta de fé em si, falta de fé em Deus, falta de esperança num futuro melhor. E quando a gente fez aquela ajuda, aquela família, eu me senti muito bem e entendi que talvez o caminho fosse por aí. Nós fundamos, na época, isso em 2013, um trabalho chamado Natal para Todos, onde a gente começava a arrecadar alimentos em outubro, novembro, para entregar para algumas famílias em dezembro. Esse trabalho foi executado em 2015, 2016, 2017, desculpa, 2013, 2014, 2015, Com foco no 2016, Natal. só Natal, arrecadava em outubro e novembro. Só que depois de 2015, nós começamos a ter um certo vínculo com aquelas famílias que nós auxiliávamos. Então a gente chega em 2018, a gente chega em 2015, desculpa, já com 30 famílias cadastradas e estendendo esse auxílio. Isso na época não tinha nenhum voluntário, era eu e minha mãe. Na verdade tinha dois voluntários, era eu e minha mãe. A gente não divulgava muito essas questões. Então ia chegando no final do ano, a gente ia arrecadando e distribuía para essas famílias. A partir de 2015 a gente começa a ter um vínculo maior e começamos a dar 2 cestas por semana para acompanhando essas famílias, em torno de 30 famílias. Em 2018 o Vitor entra no grupo. O Vitor Leão, amigo seu, você conhece. E o Vitor dá uma nova cara para Amigos Contra a Fome. Na verdade, o Amigos Contra a Fome, o Vitor foi um divisor de águas, porque ele falou, não, eu aprecio esse trabalho, quero fazer, só que eu acho que a gente tem que divulgar. Eu ainda minha mãe com um pouco de pé atrás. Só que 2 semanas depois que a gente faz a divulgação, a gente consegue ali mais de 10, 15 voluntários e de 2 cestas para semana a gente passa a entregar 12 cestas por semana. Chegando em 2020, assim, que foi o auge do Amigos Contra a Fome, a gente já estava entregando 80 cestas por semana. Ou seja, só por causa da divulgação do uso das redes sociais. Hoje em dia que eu era meio travado com essas coisas assim, nunca fui muito de tecnologia, sempre tive dificuldade com essas coisas e não abria a mente para isso. Então,
pensa comigo, se antes nós entregávamos ali 2 cestas por semana, num total de 8 a 10 cestas por mês, depois a gente estava entregando 80 por semana, num total de 320, 400 por mês, dependendo do tamanho do mês. Multiplicou exponencialmente. Não, muito. E passando aí, tipo, de 40 a 48 cestas por ano, a gente passando a entregar quase 4.000 cestas por ano. Então, tudo isso por causa das Isso redes tudo sociais. trabalho voluntário. Tudo trabalho voluntário, as pessoas ajudando, a sociedade abraçou muito o grupo e só uma ressalva, que isso pode até auxiliar outros grupos, porque pode ser que pessoas que trabalham em outras instituições sociais tenham esse bloqueio que eu tenho de não querer divulgar. Eu tinha um medo, tinha um certo receio, e depois eu vi o quanto isso foi positivo. Tem que se divulgar os trabalhos têm que ser divulgados. E muitas pessoas interpretando algumas coisas ao pé da letra, ensinamentos bíblicos, falam que não pode divulgar, usam muito daquele trecho da fala do Cristo, não saiba a sua mão esquerda o que dá a vossa mão direita, então você não pode estar divulgando, mas é uma fala muito mal interpretada. Porque hoje a gente compreendendo isso, a gente vê que Jesus não estava proibindo quando ele fala aquilo há 2000 anos atrás, se trazer ao pé da letra hoje é muito descontextualizado, Jesus não estava proibindo a divulgação da caridade. O alerta dele é contra a autopromoção do indivíduo, você querer utilizar de um trabalho social para você aparecer, para você ganhar vantagens. É isso. Então, assim, a gente usa das redes sociais para fazer fofoca, para divulgar tanta coisa ruim. Como que você não vai divulgar um trabalho desse? Não só do Amigos Contra a Fome, como qualquer outro. Entendi. Né? A gente sabe que quando Saulo estava a caminho de Damasco e ele viu Jesus, ele se transformou, né? Você acha que essa foi a virada da chave sua? Então, o Cristo, para mim, ele é o maior exemplo como guia modelo e é o ser... Não, mas eu falo quando você sentia esse vazio existencial, essa coisa, né, que você tinha tudo e ao mesmo tempo você não tinha nada. Você acha que foi aí que você virou a questão da chave? Então, é isso que eu ia falar. O Cristo, para mim, assim, é o ser, criatura, né, mais evoluída que eu tive a oportunidade de conhecer por meio de leituras, estudos, enfim. Depois dele vem Paulo de Tarso, que é, como você bem disse, Saulo de Tarso, que estava a caminho. Quem não leu o livro, né? Tá no Atos dos Apóstolos da Bíblia, a primeira fonte de informação, e depois alguém quiser aprofundar, quiser tirar mais curiosidade, tem um livro muito bom que chama Paulo e Estevão, né? Que na verdade é um livro transformador, né, Henrique? Não, um dos melhores. Pois é, transformador. Maravilhoso. E ele estava, como você falou, a caminho de Damasco, ainda como Saulo, era um perseguidor de cristãos, vinha também de um processo de uma crise existencial. Há 8 meses ele já vinha num processo depressivo. Quando ele manda apedrejar Estevão, o próprio Estevão, antes de morrer, vê a figura de Jesus e diz: Senhor, não lhe imputes esse pecado, porque ele não conhece o Senhor como eu conheço. Então aquela imagem do verdugo, do homem que ele estava apedrejando, já perdoando ele, tocou profundamente o coração dele. É aí que ele tem a visão e ele muda. E essa lição de Paulo, eu acredito que serve para todos nós. Todos nós estaremos passando um dia, Nilson, por esse momento desse despertar. Nessa, em talvez outras. O despertar não é nessa vida. Talvez o despertar pode vir a ser em outras. Eu acho que em todas elas você tem um pouco do despertar, mas acontece um momento, como você falou, assim, da virada da chave, que a gente realmente percebe que existem coisas muito mais importantes que os motivos de ansiedade que a gente fica preocupado aqui. Henrique, quando a gente escuta, a gente começa a pensar em inúmeras perguntas, porque a sua forma de colocar as questões, ela abre muitas lacunas para várias perguntas, mas eu vou continuar com foco aqui, que é o grupo Amigos Contra a Fome, você entendeu? Porque senão a gente vai sair muito e nossa entrevista vai durar 3, 4 horas, porque você é uma enciclopédia ambulante. Não, eu tô aqui para te servir. Você já falou quantas famílias o projeto auxilia, né? E assim, tem muita gente que é auxiliada pelo programa que você acredita que não precisaria, Henrique? Que usa aquilo ali, eu vou dizer uma expressão, não estou julgando, mas de certa forma de má fé? Então, depende de qual forma que você está olhando o objetivo do grupo. Isso, inclusive, é uma das maiores dificuldades que a gente tem com os voluntários. Porque, apesar de a gente ter chegado nessa soma considerável de cestas, 80 cestas por semana, hoje está num total de 50, 60, o objetivo principal do Amigos Contra a Fome, lá do Natal para Todos, nunca foi o auxílio com a cesta básica. A gente não é um grupo assistencialista. A cesta a gente utiliza ela como uma ponte. Por que ela não pode ser o objetivo principal?
Porque como tudo que é matéria vai acabar. Então eu dou a cesta hoje, Nilson. A fila hoje a gente está com 5.303 famílias cadastradas. Então a fila hoje, a família pede uma cesta hoje, ela vai ganhar só daqui 6 meses. Ela não pode depender dessa cesta para sobreviver. Então a entrega não é mensal para a mesma família? Não, é mensal. Nós temos famílias mensais, mas de 5 mil e tantas, são 10 a 12 famílias mensais. O que é o objetivo principal do Amigos Contra a Fome, sabendo disso? A gente tenta levar para as pessoas algo que elas vão levar para o resto da vida. A gente tenta fazer um auxílio espiritual por meio dos ensinamentos de Jesus, independente de religião. Nosso grupo tem católicos, evangélicos, espíritas, pessoas de várias outras religiões. E até pessoas que não acreditam em Cristo, mas que querem fazer o bem. Nenhum. Exatamente. Até mesmo não é um problema para o grupo de isso. De forma nenhuma. O grupo é ecumênico. Certo. A gente sempre fala para os voluntários que as religiões são apenas portas que nos levam exatamente para o mesmo lugar. E se você for estudar a fundo o Velho e o Novo Testamento, você não vai encontrar nenhum profeta e nem Jesus como Messias criando nenhuma religião. Nós criamos religiões, segregações, divisões. Eles trouxeram o movimento do amor. A gente, da forma que era conveniente, foi trazendo interpretações diferentes, que mais fizeram para nos desagregar do que para nos unir. Então, o objetivo principal do Amigos Contra a Fome é levar esse auxílio espiritual, independente de crença. A cesta seria uma coisa secundária. A cesta é a ponte. O indivíduo não vai me receber sem a cesta. Entendi. A cesta é a ponte. Então, assim, por que voltando à sua pergunta, existem famílias que não precisavam? Eu acredito que dentro da cesta básica, sim. Eu já cheguei em algumas casas para levar a cesta, que a gente percebe que a família não tinha aquela necessidade urgente do alimento, que a família tinha alimento em casa. Mas agora, do auxílio espiritual, quem no mundo, independente de classe social, rico, médio ou pobre, não precisa desse auxílio espiritual? Todos precisam, porque senão não tinha tanta droga, tanto álcool, tanta libertinagem. Né? Não, e a ansiedade hoje. Ansiedade. A ansiedade hoje é a doença do momento. Medicamento. Quantos milhares de medicamentos para ansiedade não é vendido? Henrique, durante todos esses anos, você já deve ter passado muita situação, de certa forma, vamos dizer assim, que te marcou, né, nessas entregas de cesta. Você poderia citar o mais marcante, assim, ou um dos mais marcantes, algo que te falou, não, isso aqui eu vou levar para minha vida. Tem algum fato assim que te marcou? Tem vários. Você pode citar um para nós? Eu vou citar o exemplo. Você não precisa falar pessoa, você só conta a história. A gente sempre cita o exemplo dela, que é da Poliane. A Poli, quando nós estávamos nessa transição de grupo de Natal para Todos para Amigos Contra a Fome, a Poli foi uma das primeiras famílias auxiliadas pelo Amigos Contra a Fome. Morava na reserva do parque, que é aquele bairro saindo de Rio Verde para Santa Helena ali, passando por muita ela que faz o brechó? Dificuldade, ela que faz o brechó, tudo. E ela, não sei como, conseguiu o telefone do Vitor, pediu um auxílio, o Vitor foi lá, eles precisavam de ajuda com tudo. Precisavam de ajuda com alimento, eles precisavam de ajuda com roupas, eles estavam passando por muita dificuldade e principalmente precisavam de uma mão amiga, do auxílio espiritual, por meio de uma palavra de conforto ali. O Vitor fez essa visita, conversou com ela, fez o auxílio espiritual, depois eu conheci a Poli, e ela mesmo naquela dificuldade, depois de ganhar a cesta, ela se sentiu muito tocada. Ela fala que ela nunca sentiu um carinho tão grande de alguém, principalmente pelo fato de ser alguém que ela não conhecia, e tão preocupado com ela, que foi o Vitor, não foi eu não, foi o Vitor que demonstrou tudo isso. O Vitor ficou ali 1-2 semanas por conta de ajudar, de reerguer, de dar um bom ânimo para a Poliane, porque o problema quando você está passando uma situação dessa não é o material, é você ter capacidade de sair da dificuldade, você ter ânimo para aquilo. E ela, depois disso, se torna, além de continuar recebendo o nosso auxílio, mas se tornou uma voluntária, também conseguindo arrecadações. Na maior dificuldade, mas dentro das limitações dela e do marido, eles começaram a entregar cestas, fazer o auxílio espiritual, e ela ainda continuava a ganhar cesta, até que chegou um determinado momento que o marido conseguiu um emprego, ela também, e ela nos abordou e falou, até aqui vocês me ajudaram a caminhar, de agora para frente eu não quero ser mais um peso para vocês, eu quero, ao invés de receber o auxílio, eu quero ajudar outras famílias, a cesta que vocês destinavam para mim, pode destinar para outras pessoas, e eu aprendi com vocês, com o grupo de vocês, que
a única forma da gente realmente melhorar a sociedade, melhorar o mundo, é o que vocês fizeram por nós mesmo, de dar a mão no momento que a gente estava na lama, no momento que a gente não era visto por ninguém, no momento que nem nossa família conseguia auxiliar. E hoje, só para esclarecer, a Poli é uma das voluntárias que mais participam, tem o brechó, ajuda a gente com mais de R$1.000 por semana, com o brechó que ela fez na casa dela, se privando do espaço da casa dela. Eu já tive lá. Você já foi lá, então você sabe. Inclusive, você me respondeu duas perguntas ao mesmo tempo, porque eu ia te perguntar se existem famílias que já evoluíram com o tempo. Então, o exemplo da Poliana é um. Não, né? tem que evoluíram com auxílio do Amigos Contra a Fome. Quando você pensa num grupo Amigos Contra a Fome, você tem toda uma parte de legislação, uma parte burocrática que você tem que se encaixar. Vocês ganharam um terreno da Câmara Municipal, certo? Isso aí, você não consegue ganhar uma coisa dessa se não tiver estruturado. Como é que é a parte burocrática hoje brasileira nessa questão? É muito complexa, Henrique? É complexa. E quem vai saber te dar mais detalhes sobre essa parte é o Vitor. O Vitor que cuida de todo esse departamento administrativo. Tem contabilidade, tem tudo. Tudo, contabilidade. Todas as doações que nós recebemos, porque no início, no primeiro ano de Amigos Contra a Fome, eu e o Vitor recebia, não era uma ONG ainda, não tinha sido cadastrado, não tinha sido reconhecido pela Câmara lá dos Vereadores como utilidade pública. Então a gente recebia, na nossa inocência, a gente recebia dinheiro nas nossas contas pessoais. Até que mas em momento nenhum você fez isso de má fé, você fez isso por inexperiência. Assim, a gente nem sabia que... Porque ONG, instituição hoje, é uma coisa muito mal falada, é queimado no Brasil pelo próprio mau uso. Pelo histórico. Pelo histórico que as pessoas fizeram disso. O Amigos Contra a Fome ele não é assistencialista porque a gente não acha que é da competência nem da obrigação do governo ter que bancar. As pessoas que governam que aguenta isso. Não Ninguém aguenta isso. Então, assim, eu acho que o governo e nós que estamos saudáveis, todo mundo está trabalhando, a gente tem sim que auxiliar pessoas que não podem suprir a própria vida. Uma gestante, um indivíduo que às vezes está acamado, um doente, um idoso. Essas pessoas têm que depender da sociedade. Agora, o indivíduo que pode trabalhar, ele não pode ficar vivendo com cesta básica, ele não pode ficar vivendo, ganhando auxílio aluguel, essas coisas, e o gás, e ficar sem trabalhar. Então, é a história, né? Você tem que ensinar a pescar. Ensinar a pescar. Não é dar o peixe. E por isso que o objetivo principal do grupo é levar o auxílio espiritual, até para que as pessoas despertem. Então, assim, essa questão burocrática, a gente ficou aí mais de 1 ano, 2 anos, correndo atrás de documentação e tudo mais. E depois de algum tempo, nós tivemos a oportunidade de reunir com o prefeito Paulo do Vale e apresentamos o projeto para ele. Ele achou bacana, achou legal, até nos encorajou e nos deu esse terreno, que inclusive é no bairro da Poli, lá na reserva do parque. Entendi. É bacana, né, ter o apoio e as pessoas verem que a coisa está acontecendo, né? De certa forma, é um reconhecimento pelo trabalho que vem sendo executado há vários anos. Deixa eu te fazer uma pergunta. É muito mais fácil, muitas das vezes, eu chegar lá e falar, Henrique, vou doar R$1.000 para Amigos Contra a Fome todo mês. Mas você dispor do seu tempo, que ele pesa mais, você dispor do tempo do que do dinheiro, porque o dinheiro é fácil. A pessoa tem R$1.000, transfere, pronto. Agora, dispor do tempo, tá lá 1 hora por semana, seja montando a cesta, seja entregando a cesta. Qual que é a diferença em termos de evolução espiritual, de ganhos? É o mesmo? O dinheiro é mais importante? O tempo é mais importante? Tem como mensurar isso? Cara, eu acho que tudo é com a intenção do indivíduo. Porque, assim, nós temos vários doadores que eles doam pra gente mensalmente uma quantia baixa ou quantias altas. Se a quantia é alta ou não, não é relativo ao tanto de cesta que você compra. É relativo ao salário do cara. Lógico. É isso, então talvez o algo. Você não pode exigir R$1.000 num cara que tem um salário mínimo. Às vezes o que é alto para um é baixo para o outro e vice-versa. Mas as pessoas, por mais que elas não auxiliem com o tempo, o trabalho voluntariado, a mão de obra, ela ajuda a gente mais. O grupo Amigos Contra a Fome, ele só existe nessa proporção. Porque você imagina, o trabalho de você comprar. Você já fez compras para a gente várias vezes, no Atacadão, você sabe. O trabalho de fazer aquela compra. De montar a cesta. O trabalho de montar a cesta. O trabalho de todo voluntário que entrega ter chave para ir lá na sede pegar isso. E o trabalho de você organizar isso. A Tainara já trabalhou para a gente no departamento de cadastros. Ela sabe como que é. Se não só para saber, a Tainara que está com a gente aqui no Papo Ligeiro. É voluntária. Ela é voluntária lá do Amigos Contra a Fome. Eu sou voluntário também. Então, se você quiser se voluntariar,
Nós vamos deixar aqui no canal o endereço, né, Henrique? No Instagram e tal, para a pessoa ir lá, conhecer, ver o projeto, até se quiser doar também, né? Então, é muito trabalho que se não fosse os voluntários, isso nada Era disso impossível. existiria. Mas a gente tem que reconhecer, hoje em dia, que também, se não fosse os doadores, a parte do dinheiro, pessoas que, às vezes, Nilson, eles doam, são de Rio Verde, mas eles nem param mais em Rio Verde. São empresários que se mantêm ocupados, tem várias empresas. O cara realmente não tem aquele tempo ali para vir na cidade se destinar. Então, eu acho que é muito da intenção. Agora, a questão é o seguinte, essa é a pergunta que todo mundo tem que se fazer. Eu estou dando esse dinheiro porque, de fato, eu estou preocupado com a sociedade, com o coletivo e eu quero um bem comum para todo mundo, ou eu estou dando esse dinheiro só para minha consciência amenizar? Ou que eu quero um lugar no céu. Só para minha consciência amenizar. Eu vou passar o dinheiro que os caras fazem. Eu acho que é muita intenção. Henrique, eu faço parte da montagem da cesta. Entreguei cesta durante muito tempo, hoje eu estou na montagem. E a gente vê jovens, pessoas adultas, pessoas com mais idade, pessoas com limitações físicas. Inclusive, eu tive uma tia que fazia parte, faleceu. É aberto a qualquer um que quiser fazer parte. O cara pode ter 9 anos ou 90 que tá dentro. Se quiser entrar, tá aberto, tá liberado. Ou tem uma idade máxima, mínima, como é que funciona? Não, é aberto a qualquer um. Claro que crianças só podem ir acompanhadas dos pais. Inclusive, né? Minha filha já foi Isso. e tal. Mas não tem, a gente não coloca nenhuma limitação e não existe, acreditamos inclusive que não existe nenhuma criatura, nenhum indivíduo no mundo que não possa auxiliar de alguma forma. A gente, inclusive, tinha uma amiga que participava e adoeceu, ficou acamada. E ela se queixava, porque ela falou assim, tinha muita falta do trabalho. Não tem, às vezes a gente tá cansado do trabalho e a gente pensa, nossa, eu queria tirar 2, 3 meses de férias. Não tem nada pior do que ficar à toa em casa, a ociosidade pra mente. Então, essa senhora que ficou acamada sentia muita falta do trabalho e se queixava, falava assim, mas como que eu posso ajudar? E a gente fala, se a senhora fizer uma prece, né, para que o trabalho aconteça, mentalizar, com certeza já vai estar sendo de muito auxílio. De muita uma ajuda. vez eu escutei da Selminha das dirigentes do IAM, que quando ela começou no IAM, ela falou assim, tinha umas cadeiras descartáveis, umas mesas que a gente precisava lavar. Quando eu terminei de lavar aquelas cadeiras, eu não tinha lavado as cadeiras, eu lavei foi minha alma. Você entendeu? Então, o trabalho voluntário, você não está fazendo, não é para o outro, não. Você está fazendo é para você. Concorda comigo ou não? Sim, inclusive esse é um paradigma que a gente, assim, porque que acontece? O Brasil é um país muito novo. Você não tá bebendo sua coca, Não, Henrique? vou beber agora. Mas você não deixa eu nem parar. O Brasil é um país muito novo. Então, naturalmente que a nossa cultura em cima da caridade é uma cultura que está engatinhando ainda. Então, as pessoas têm muito paradigma com caridade. Primeiro, dentro desse ponto que você falou, as pessoas acham que caridade é um favor. Você não está fazendo favor nenhum, você está fazendo uma obrigação. E as pessoas têm medo também de estar investindo num negócio que não sabe onde está sendo aplicado, né, Henrique? Também é uma... Beleza. Mas isso você resolve investigando e conhecendo o caráter das pessoas ali que estão envolvidas com o trabalho, né? Isso é uma coisa fácil de resolver. Mas eu digo no sentido, por exemplo, isso acontece em todo trabalho voluntário, mas de se achar que quando eu estou fazendo um trabalho de caridade, eu estou fazendo um favor para os outros, quando na verdade eu estou fazendo obrigação. A ideia dessa fraternidade universal é uma lei da natureza. Ninguém vive sozinho, todo mundo precisa um do outro. Essa roupa que eu tô aqui, ó, não fui eu que fiz, alguém precisou confeccionar, alguém precisou fazer isso. Então, assim, a sociedade, ela gira em torno do trabalho um do outro. Tudo, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu tô dependendo dos outros. Esse copo não chegou aqui, não foi você que fez. A gente não tá aqui com os desse material, não foi a gente que inventou essa tecnologia. Então, no trabalho de caridade, é a mesma coisa. Interligado. A mesma coisa, só que tudo existem alguns limites. Se você começa a auxiliar e dar tudo de mão beijada também, você mais atrapalha do que ajuda também. Sua fonte de inspiração é Jesus? Com certeza. São vários, né? Mas o primeiro, Cristo. Paulo o maior exemplo. O maior exemplo como Gui Modelo foi Paulo, Sócrates, Platão. Chico Xavier também. Chico Xavier, Emmanuel, Allan Kardec, Humberto Campos. São muitos. Henrique, eu queria sair um pouco do lado social e falar um pouco do seu lado empresarial. A gente sabe que você é educador físico,
Você é personal, você tem uma empresa que auxilia crianças com algum tipo de problema, psicomotricidade, dificuldade. Inclusive, meu filho tem aulas lá, auxilia as crianças na integração, funções motoras, psíquica, né? Então, também é um trabalho voltado para ajudar as crianças. E uma coisa que a gente pesquisando e vendo é a forma como você lida com essas crianças. Você não difere se é plano de saúde, se é particular, você entendeu? Você encara isso com um trabalho também. Lógico que você visa a questão do lucro, porque você precisa de meios para Tem que sobreviver, sobreviver, né? né? Mas assim, você não diferencia, porque a gente vê muita gente que diferencia, não, é plano de saúde, então é de um jeito, é particular, é de outro. Como é que é isso, Henrique? Não, funciona da mesma forma. Nós trabalhamos com turminhas e nós lá hoje somos 6 professores, contando os da parte da manhã e os da parte da tarde, lá no meu estúdio lá, que é meu e do Diego hoje. E nós trabalhamos com 3 crianças por professor. E quando eu vou encaixar essas turmas, o que eu peço para o pai e para a mãe é se tem o laudo, se tem alguma condição especial, espectro autismo, TDAH, se só tem uma dificuldade motora, qual que é a idade e se tem preferência pelo período matutino e vespertino. Eu não fico encaixando turmas se é particular ou plano de saúde, não. Isso aí eu nem, para te falar a verdade, a gente nem faz essa análise. Não, isso, o nosso objetivo, claro, é o meu trabalho, eu necessito daquilo. Mas o objetivo dali é fazer com que a criança melhore o mais rápido possível. Minha pergunta é justamente essa, porque o seu objetivo final é que a criança resolva o problema dela. Melhor. Não importa quanto que ela está te pagando, o que importa é o resultado dela. Se ela está desenvolvendo. Isso é uma questão de consciência, Henrique. Isso é uma questão de fazer o que é o certo, vamos dizer assim. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não interessa a questão do dinheiro. Faz aquilo por amor, por dedicação, porque sabe que aquilo é o correto. É isso que você quer entregar com a sua empresa? Lógico que você tem 6 pessoas lá, que todos precisam trabalhar, ser remunerados, mas assim, o que mais mexe com você é essa questão social. Por ser criança, né? Se a gente quiser ter algum futuro no nosso país, é injetando bons sentimentos e virtude no coração das crianças. E Isso você aí tem não visto tem. muitas crianças evoluírem. Não, muito, elas evoluem. Ô Nilson, trabalhar, eu falo para os meninos assim, trabalhar com criança é muito fácil. Essa área na educação física, psicomotricidade, ela vem em 3 setores, é motor, cognitivo e afetivo. É uma área muito carente, porque as pessoas acham que trabalhar com criança é difícil. Não é fácil. Trabalhar com criança é fácil, trabalhar com criança especial é mais fácil ainda. Eles são extremamente afetivos, são extremamente carinhosos, é claro, um dia ou outro tá nervoso, como a gente também tá, mas nada que com a carinho, convivência ali você não resolva. O meu problema hoje é pai e mãe. Pai e mãe é a maior Pai e dificuldade. mãe, a gente vive uma geração que pai e mãe não quer que criança se frustre. Agora eu quero que você me fale, você conhece alguém de sua vida que foi bem sucedido, que não frustrou? Eu tenho um amigo meu psiquiatra, eu já dei esse exemplo aqui no Papo Ligeiro. Ele é psiquiatra, chegou um paciente lá nele, tal. Falou, doutor, quero um remédio para mim não ter problema. Ele falou, mas não existe, ué. Se tivesse esse remédio era bom demais. As pessoas não querem frustração. Não quer. Não, e o pior, que é tirar isso dos filhos. Porque, olha só, a fórmula mágica de você criar um inútil, um preguiçoso, um fracassado, um derrotado, é satisfazendo todos os caprichos e vontade de uma criança. Você tem que deixar a criança frustrar. O objetivo principal dos pais e das mães, nem vou falar objetivo, que é uma obrigação. A obrigação do pai e da mãe é amar. Agora, o objetivo principal é deixar a criança frustrar. É deixar a criança frustrar. Tem que passar por frustrações, resolver os problemas dela. Henrique, eu estava assistindo algumas palestras suas e eu achei interessante uma palestra sobre a questão do perdão. Quando você fala em frustrar, você fica frustrado, você fica com raiva, talvez você fica magoado. Quando a gente fala em perdoar uma pessoa, é necessariamente querer estar próximo à pessoa ou eu posso perdoar ela para mim e para ela, não sentir raiva dela, mas não querer ela próxima? É possível isso, Henrique? É possível, como é mais real, né? Às vezes a pessoa prejudicou muito e... Te deu um prejuízo financeiro, vamos supor. te prejudicou muito de alguma forma que você não quer ter mais aquele contato, não quer trabalhar mais com ela nesse sentido, mas o perdão pode existir dentro do coração. Perdoar não necessariamente exige a necessidade da convivência. Eu posso muito bem perdoar alguém, mas pelo ocorrido eu posso evitar que a gente tenha que conviver novamente.
Inclusive, numa situação, por exemplo, numa relação conjugal, Certo. acontece muito. Um dos cônjuges trai o outro. E a mulher, em muitos casos, é forçada pelas obrigações e tudo mais a ficar casada. Mas fica casada, não divorcia, mas todos os dias joga aquilo ali na cara do marido ou vice-versa. Ela Tá? Eu tô não dando perdoou. exemplo aqui. Ela não perdoou. Em contrapartida, nós temos casos que preferem a separação. E ela perdoou. E aquela que se afastou começa a melhorar seus pensamentos, seus sentimentos, não deseja o mal, e se inclusive o indivíduo precisar de alguma coisa, ela auxilia. Ela perdoa mais do que a que está convivendo. Então, por quê? Porque perdão é pensamento e sentimento. Agora, a maior lição que eu aprendi com Cristo é o seguinte: o perdão é libertação para quem perdoa. Todas as vezes que alguém nos machuca, nos ofende, faz alguma coisa que nós não gostamos e nós nos sentimos ofendidos, o problema não está só no outro, está na gente também. Como o indivíduo não satisfaz os nossos caprichos, as nossas vontades, os nossos interesses, não gira em torno do nosso universo, não gira em torno do nosso umbigo, não pensa como eu penso, tem opiniões diferentes da minha, não satisfaz o meu ego, machuca o meu orgulho, tem comportamentos que eu não concordo, eu me sinto ofendido. Ou seja, o problema também está em mim. Utopia, ilusão, isso? Veja um exemplo do Cristo. Esteve aqui há 2000 anos atrás falando de amor, caridade, fé, fraternidade, humildade, perdão. 3 anos depois estava sendo apedrejado, cuspiram no seu rosto e lhe crucificaram. E ele amava profundamente cada uma daquelas pessoas. Por quê? Porque ele tinha vencido os vermes do egoísmo e do orgulho. Essa é a felicidade proposta por Jesus, que é muito diferente da felicidade proposta pelos homens. Onde que os homens nos ensinaram a buscar felicidade? No dinheiro, na riqueza, no poder. Eu gosto de você se você gosta de mim. Eu faço algo por você se você faz algo por mim. Gostar de quem gosta da gente é fácil. Agora, o difícil é gostar de quem não gosta. A felicidade proposta pelo Cristo ela é diferente. Eu faço tudo por você mesmo que você não faça nada por mim. Eu faço tudo por você mesmo que eu nem te conheça, porque eu te vejo como irmão. Eu faço tudo por você mesmo que você faça tudo para me prejudicar. Essa é a felicidade proposta por ele. E não adianta nós buscarmos felicidade em outro lugar. Existem várias portas largas. Porta estreita é só essa. Nós não vamos ser felizes enquanto a gente não conseguir entender isso. Entendi. A gente sabe que você é uma pessoa bem disciplinada, estudiosa, né? Uma pessoa bem ocupada. Inclusive, acho que foi na terça-feira, eu te vi saindo ali da academia, já era 9, 10 horas da noite, você estava dando aula. Então, assim, a gente sabe do seu corre-corre. Hoje, você estuda mais ou menos quantas horas por dia, Henrique? Fora todo esse trabalho. 2 horas. 2 horas? 2 horas. 2 horas todo dia. Todo dia. Essa inspiração, essa busca, esse conhecimento, o fato de você ter entrado na doutrina, isso aí teve alguma influência do seu pai, da sua mãe? Como é que começou isso? Não, com certeza teve influência da minha família inteira, né? Teve influência da minha família e eu precisei passar por alguns processos, assim, de sofrimento também. Existem 2 portas, o amor e a dor, né? Eu falo que eu me aproximei dessas questões pela dor. No momento, como eu falei, que eu estava me sentindo mal, que eu já tinha passado por algumas dificuldades, eu comecei a ler alguns livros, aquilo instigou a minha curiosidade, eu fui ler sobre a vida de Jesus e eu simplesmente entendi que ali está a resolução para tudo. Ao aprender a amar o Cristo, eu entendi que eu não precisava mais de nada. Hoje eu entendo perfeitamente a fala de Paulo, quando ele fala assim, hoje não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Não que o Cristo habite em mim como habitava em Paulo, mas entender isso é o suficiente. Agora a questão é o seguinte, isso eu fui entender com o tempo, as coisas que eu estou falando aqui, Neucim, não são coisas que eu consigo praticar no dia a dia, são coisas que eu tento colocar em prática. Existe um abismo de diferença nisso aí. Mas quanto tempo Deus ocupa na sua vida hoje? Quanto tempo você tira para Deus todos os dias? Depende, quanto mais você está precisando, não é? Então, porque a gente fica 2 horas ali no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no TikTok, a gente tem dificuldade para tirar 5 minutos para fazer uma prece. Então, quanto tempo Deus? Porque Deus, a única forma de ter sanidade mental no mundo que a gente está vivendo é ter Deus como prioridade. As pessoas falam assim, não, prioridade é meus filhos. Não pode ser. Amanhã você perde seus filhos, você perde o sentido da vida. Se for sua saúde, também é prioridade. Não pode ser. Amanhã você perde a saúde, você perde o sentido da vida. Se for seu emprego, não pode ser. Amanhã você perde o emprego. A única coisa que ninguém te toma é sua comunhão com Deus. Quando você transforma Deus como prioridade, sua prioridade se torna algo imperdível. Seria a paciência de Jó? Não, uma das grandes virtudes. Ele entendeu o sentido da fidelidade a Deus.
Que dentro do sofrimento ele estava na lama, pondo o joelho no chão e agradecendo. Mas Ele perdeu tudo. ele perdeu tudo. Família, bens materiais. Ele perdeu tudo E não perdeu por conta... e não perdeu nada. Porque ele conseguia ser feliz. Esse conselho, Nilson, ele não é um conselho novo. Se a gente voltar 3.500 anos atrás, no Velho Testamento, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Não é porque Deus faz questão. É para nossa própria sanidade mental. Se nós quisermos ter saúde mental, Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Tem que estar acima de tudo. E você acha que nós estamos caminhando, Henrique, para isso? Não, eu acho que tá. Nós desenvolvemos muita espiritualidade. Pra você ver, eu vou te dar um exemplo. E o Brasil é o berço do espiritismo, né, Henrique? O Brasil é berço. E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando. O espiritismo é uma das portas da Eu queria só espiritualidade. deixar registrado que a gente está falando do espiritismo. O Papo Ligeiro, é igual eu sempre expliquei, eu sou espírita, Nilson, mas o Papo Ligeiro ele não tem uma religião. Né? Então, da mesma forma que nós estamos falando com o Henrique, nós vamos trazer uma pessoa da igreja católica, um evangélico, para a gente estar escutando e vendo o que eles também estão fazendo. Hoje, por exemplo, tem o Banho do Bem, né? Que eles saem sextas-feiras à noite, que são, eu acho que é da igreja evangélica. Uhum. Então, assim, não é o espírita que é o correto. Nós temos várias religiões, nós temos pessoas que não acreditam em Deus, mas que fazem o bem. Então, isso é importante deixar muito claro, porque nós estamos tocando na questão do espiritismo por conta do Henrique ser um palestrante espírita, ser uma pessoa espírita, e aí a gente está aprofundando essa questão, mas nós vamos trazer outras pessoas de outras religiões. Não, e hoje eu me digo muito mais espiritualista do que espírita em si. Por quê? Porque o espiritismo, ele foi a porta que me levou até Jesus. Inclusive, isso é um problema, assim, porque as pessoas não sabem disso, o próprio espírita, por estudar pouco, não sabe disso, mas Jesus é a base do espiritismo. A base. O Novo Testamento, o Velho Testamento de Moisés, o Novo Testamento de Moisés e dos profetas, o Novo Testamento dos apóstolos contando a vida de Jesus, Atos dos Apóstolos, são os livros mais importantes dentro do espiritismo. E talvez as pessoas não saibam disso. Só que o espiritismo me abriu a mente para a importância de todas as outras religiões. O Emmanuel encoraja a gente no livro A Caminho da Luz. Ele fala, você tem que ler Sócrates e Platão, da Grécia. Você tem que ler Confúcio e Lao Tse, lá da China. Você tem que ler o Buda, lá do Nepal. Você tem que ler Hermes Trismegisto, do Egito. Então, uma vida de 100 anos é pouco. Não, mas você lê as obras clássicas. Essas quatro filosofias que eu te falei orientais, e se a gente voltar 20, 30 anos atrás aqui no Brasil, ninguém sabia disso, está sendo estudado aqui. Hoje você tem escola de budismo em Rio Verde. Hoje você tem a Nova Acrópole, que eles estudam todos esses livros que eu falei, que é uma escola de filosofia. Então, eu acho que a questão da espiritualidade a gente está avançando bastante. A gente avançou bastante. E as pessoas cada dia mais têm procurado uma religião, né, Henrique? Justamente para preencher esse vazio que existe dentro delas, né? Porque muita gente não sabe o que é esse vazio, mas sente, né? Posso falar assim? Claro. O que é esse vazio? Eu conversava com a Tainara esses dias sobre isso. A sociedade materialista nos afastou de Deus. A sociedade, com essa inversão de valores que a gente está vivendo, nós aprendemos a relativizar e a condicionar a felicidade com coisas externas, quando felicidade é só o interno. Onde que o mundo ensinou a gente a buscar a felicidade? No dinheiro, na riqueza, no poder. Minha família tem que ser perfeita, todo mundo tem que ter saúde, ninguém pode adoecer, eu tenho que ter dinheiro, todo mundo tem que ter dinheiro, eu tenho que ter o corpo perfeito, eu tenho que ter um casamento perfeito. Isso é mentira, isso é ilusão. A gente não conhece ninguém no mundo que tem tudo isso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você vai arrumar de um lado, você vai desarrumar do outro. E hoje, né, Henrique, com as redes sociais, a gente vê pessoas que só postam momentos felizes, postam carros chiques. Aí o outro vê aqui lá e fala, poxa, como é que ele conseguiu? Aí o cara entra em depressão, porque ele não consegue. E você não sabe nem se o cara tá postando a foto, o carro é dele, ou se o carro tá financiado. É ou não é? Nem se a mulher é dele. Não, se a mulher é dele. Porque o cara tem problema, porque ele posta como se ele fosse uma vida perfeita. E a gente sabe que não é. E o indivíduo que tá vendo, como você tá falando, o ignorante que não lê, ele não sabe que aquilo ali é uma ilusão, ele cai num processo de sofrimento. Porque o mundo que a gente tá vivendo, um mundo de provas e expiações, assim, é realismo, não tô sendo frio, é só realidade mesmo. É um mundo onde pessoas que você ama vão morrer, você vai morrer, isso não é segredo pra ninguém. Ou alguém acorda todo dia esperando que isso não vai acontecer, isso vai acontecer. É um mundo onde você vai adoecer e pessoas que você ama vão adoecer. É um mundo onde você vai passar por decepção amorosa, fracasso financeiro, e é pra ser assim. O estranho seria se não passasse por essas coisas, as pessoas estão vivendo querendo não passar por isso. É a chamada expiação. Prova, expiação, dificuldade, sofrimento, tribulação. Do dia que nós nascemos ao dia que nós morrermos, nós estaremos passando por isso.
por essas coisas. Por que nós somos tristes, então? Porque a sociedade ensinou a gente a buscar felicidade no impossível. Não é para você esperar os problemas acabar para você ser feliz, é para ser feliz na lama, dentro do problema. Olha que paradoxo, que coisa louca. A sociedade ensinou a gente a buscar felicidade, alcançar no inalcançável, querendo evitar coisas que são inevitáveis. Aí o pessoal vai perguntar, mas então onde que encontra a felicidade? No íntimo, no conhece a ti mesmo. Processo de autoconhecimento que qualquer religião ou filosofia ensina te mostra que você só tem controle do que você pensa, do que você faz, do que você sente. Não tem como controlar o de fora. Como que você vai relativizar a sua felicidade ao que está vindo de fora? Enquanto a nossa felicidade for relativa ao que os outros estão fazendo lá fora, nós seremos pessoas tristes, frustradas. Só depende de você ser feliz. O mundo pode estar caindo, porque a gente tem condição de ser feliz. Henrique, nós estamos caminhando para o final do programa. O programa é ligeiro, né? É bem rápido. Inclusive, eu peço para o pessoal inscrever no YouTube, Papo Ligeiro, né? Instagram, TikTok. Dá um apoio lá para nós. Você nunca pensou em mexer na política? Não. Ligeira. Não. Política, Pelo menos por enquanto. Não, eu não tenho. Objetivo seu? Não tenho nenhum ranço contra a política. Inclusive, não me interessava há alguns anos atrás, mas percebi que eu estou interessado, porque no ano passado eu preocupei muito mais com a política do que com a Copa do Mundo, por exemplo. Coisas que não aconteciam, acho que com boa parte das pessoas, mas não tenho essa pretensão, não. E uma última pergunta. A gente vive hoje um mundo complicado, né? A gente tem várias guerras. Nós estamos vivendo uma liberdade de expressão que a gente pode questionar. Questão do aborto está em discussão. As pessoas têm muita obrigação, poucos direitos. Como é que você vê o nosso futuro aí? Não, cara, eu vejo o pessoal dizendo assim, o ser humano só tá piorando, só tá piorando, só tá piorando. Mas em todas as épocas da humanidade foi pensado isso. O cara 200 anos atrás, quando existia escravidão, quando a mulher não tinha direito nenhum, um monte de abuso, pensava que o ser humano só estava piorando. Eu só vejo melhora. Porque, Apesar disso tudo, você vê melhor. Só vejo melhora. Há 200 anos atrás, a gente ainda tinha escravo aqui, ué. Há 500 anos atrás, a escravidão estava em alta. Hoje em dia, se você vê alguém maltratando uma pessoa por causa da cor dela, nós seremos os primeiros a não aceitar isso. Vai preso. Vai preso. E você mesmo defenderia o indivíduo que está sendo ali oprimido. Não vou nem há 50, 100 anos atrás, uma mulher não podia abrir a boca dentro de casa, que ela apanhava, todo mundo achava isso normal. Tem alguns países que é assim. Né? Então, só que pelo menos dentro desses que tem uma certa liberdade, a gente vê que as coisas estão melhorando. Até nesses países que ainda é assim, criam-se algumas polêmicas que antes não era nem polêmica, que todo mundo achava normal. Hoje em dia, quando se abusa de uma mulher num país lá do Oriente Médio, se abusa, se mata, as pessoas abrem a boca, antes nem abriam. Então, eu percebo que em todos os aspectos, o ser humano, tanto intelectualmente quanto moralmente, só vem evoluindo. Essa discussão que a gente está tendo aqui hoje sobre esses assuntos, há 20 anos atrás, provavelmente ela seria bem diferente. O próprio espiritismo, né, sofria muito preconceito. Sofria. Porque o Brasil foi colonizado por países que eram católicos, protestantes, né? Então, assim, a gente criou essa cultura. Sofriam preconceitos, eram perseguidos. Justamente. Hoje você pode falar de Cristo e, né? Tranquilamente, que não tem problema. Henrique, você sabe que eu tenho uma admiração muito grande pela sua pessoa, pela sua dedicação, pelo seu esforço, né? A gente sabe que não é fácil o trabalho diário, né? Principalmente quando se envolve em ONG, quando se é um palestrante espírita muito renomado, conhecido, com uma bagagem de conhecimento igual você tem. As suas palestras realmente são bastante emocionantes. Eu quero agradecer muito o fato de você estar aqui no Papo Ligeiro. Saiba que as portas aqui estão sempre abertas para te ouvir. Eu sei que se a gente tivesse mais 50 questões aqui, teria assunto, né, Tainara? Para mais 50 questões fáceis. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando que você não repetiria o assunto. Então eu queria que você deixasse um recado para o pessoal aqui do Papo Ligeiro, para a gente estar finalizando a nossa entrevista. Não, quando a Tainara me passou essas questões aí, eu falei para ela, não, isso não dá tempo não, nós precisamos de uns 3 dias para conversar sobre esses assuntos aí, mas eu que agradeço ao seu convite, o meu respeito e a minha consideração, não só por você, mas como sua família inteira. Você sabe tanto que eu gosto de vocês. Respeito muito. São pessoas, para mim, que são muito exemplo na sociedade. Sua mãe, principalmente. Seu irmão. Agradeço a Tainara aí também pelo
pelo auxílio e só falar pro pessoal não acreditar nos elogios que você tá fazendo aí pra mim não, porque se você perguntar pra alguém que convive comigo, vai falar que é um pouquinho diferente, que você tá enchendo minha bola aí. É verdade. Não, jeito. E você sabe que nós temos um patrocinador master, né? Que é o Grupo Prado. E a gente, Opa! pra tudo... Você gosta de carne assada? Opa! Então, quando Como você for não? cortar uma picanha, daqui, pessoal, não dá pra mostrar a marca, porque a marca aqui é pequena, mas... Um presente pra você, uma lembrança pra você. Te agradeço, muito obrigado. Pessoal, esse foi o Papo Ligeiro, um papo realmente ligeiro. Sigam nossas redes sociais. Fiquem com Deus. Fui!